Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É nosso motivo de alegria, estamos aqui nessa noite. E creio que Deus vai falar conosco através da palavra Eu de Deus. creio, amém. Apocalipse, capítulo 6. Livro das revelações de Deus. Livro do Apocalipse. Capítulo 6. Apocalipse significa revelação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muitas pessoas buscam revelações de Deus. E a maior delas é a palavra de Deus. O livro do Apocalipse revela o que será no futuro e o que acontecerá. E qual será o estado final dos salvos e dos condenados. Então, é a maior de todas as revelações, é o livro de Apocalipse. Capítulo 6, sexto capítulo, vamos ler do verso 1 até o versículo 8. O tema da mensagem é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, que estava sobre ele assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 6 medidas de cevada por um dinheiro. Não verifiques o azeite e vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Ele foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa palavra, Senhor. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento, para contemplar as maravilhas proféticas da Sua Santa Palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Revela as coisas grandes e simples que são na Tua Palavra, as coisas poderosas, que foram ocultadas dos sábios e dos instruídos, dos doutores, dos estudiosos da nossa geração. Mas, Pai, revela aos Teus pequeninos nessa noite. Revela a nós as grandezas da Sua Palavra, do Seu poder e soberania, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Os 4, repete aí, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Queridos irmãos, não estamos longe dos cumprimentos da palavra de Deus. Pois, se nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e analisarmos a palavra de Deus, e analisarmos a história da terra, a história das nações, e analisarmos os jornais do nosso dia a dia, nós podemos afirmar com 100% de exatidão que Jesus Cristo não errou, que tudo que Ele profetizou e falou, literalmente está se cumprindo na face da terra. Ele disse que haveria guerras, e já houve guerras grandiosas na face da terra, e está havendo guerra. Ele disse que haveria falsos profetas e falsos cristos, e já há a multiplicação disso. Ele disse no livro de Daniel, capítulo 12,
que até o final dos tempos a ciência e a sabedoria se multiplicar-se-ia. E isso é notório, estamos vendo a ciência se multiplicando. Ele disse que haveria fome, e milhares de pessoas morrem por dia por causa da fome, da desnutrição. Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos iria se esfriar. E isso é um retrato verdadeiro da humanidade em que vivemos, em que são figueiras com folhas somente, mas sem o fruto, sem o amor de Deus, sem a graça e o poder do Espírito de Deus, somente com aparência. Jesus disse, irmão, e tudo que ele disse está se cumprindo. Jesus disse que haveria um reino, e esse reino haveria um líder, e este líder seria o anticristo, aquele que vai governar todo o planeta Terra. E não sei se os irmãos estão informados disso, mas se vocês verem suas televisões, vocês vão contemplar o presidente Lula, vão contemplar agora a reunião do G20, dos países mais ricos da Terra, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a União Europeia, o Mercosul e toda a face da Terra. E até mesmo o Papa Bento XVI disse e mandou um recado para a ONU que é necessário que tenhamos um líder mundial, ou seja, que todas as nações sejam uma só. E como diz a Bíblia Apocalipse 13, haja só um rei. E esse rei vai trazer um só sistema financeiro, uma só moeda. E vai ter uma marca, o 666, a marca da besta, onde ninguém poderá comprar ou vender se não tiver este sinal. E esse sinal já tem sido fabricado pelas grandes empresas tecnológicas. Um chip do tamanho de um grãozinho de arroz, que vai ser colocado na mão direita ou na testa do cidadão mundial. E ele não vai poder comprar ou vender sem tiver esse sinal. E esse chip já está sendo fabricado, artistas famosos já o estão usando, animais, eles já colocam esses chips em animais para testar em animais, e a notícia é, todo o grupo vai aceitar esses chips sem resistência alguma, sem fazer guerra alguma. Todos aceitarão de livre e espontânea vontade. Esse aparelho que temos na mão, o celular, isso é um aparelho de rastreamento. Por quê? Porque todas as pessoas e os líderes podem saber aonde você está, através de rastrear o seu celular por GPS e vão saber aonde você está. Todas as conversas que você fala no telefone, todos os sites que você acessa na internet, tudo, nós podemos até apagar a memória do nosso celular, até apagar do nosso computador, mas tudo que nós fazemos e falamos por telefone, por celular, é gravado. É gravado em supercomputadores, aonde eles terão controle de toda a massa, de toda a humanidade. As músicas que o povo ouve aí, de rock, desses cantores e cantoras famosos, todos eles contêm mensagens que dizem a nova ordem mundial, ou seja, o novo governo mundial. E no livro de 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz que o anticristo vai aparecer depois da vinda e do arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. Depois que ele arrebatar o seu povo, levar o seu povo embora, então esse cavaleiro do cavalo branco há de se manifestar. A Bíblia diz que ele tem um arco na mão, mas não flecha. Por quê? Porque ele não vai conquistar esse poder com guerra, mas com paz, com promessas de paz e de prosperidade à humanidade. No livro de Daniel, fala muito bem que o anticristo ele vai conquistar a paz do mundo através de alianças políticas. Vai fazer alianças com todos os povos, vai prometer para eles a paz, a prosperidade. Ele vai ter um arco. E foi dada a ele uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Não diz que ele venceu, mas ele saiu, esse governante mundial, ele vai vir à terra para vencer. Aleluia. Então os irmãos devem estar percebidos, porque Jesus está voltando. Tudo está se encaixando de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra do nosso Deus. Tudo está se cumprindo. Todos os povos estão se aglomerando, estão se ajuntando para que tenha um único governante mundial.
Você liga a televisão, você olha o jornal e você vê falando de crise. A crise financeira na Europa, a crise financeira nos Estados Unidos, a crise. E qual vai ser a solução para a crise? Dizer que vai ser uma única moeda para todo mundo. Já não haverá mais real, não haverá mais dólar, euro ou ien. Será um único dinheiro para toda a humanidade. E muitos estão brincando e estão desapercebidos, irmãos. E Jesus está voltando, está difícil. Se converter agora, ser salvo agora, muito mais difícil será depois do arrebatamento da igreja, em que Cristo vai levar o seu povo, então mal vai ser libertado para assolar os que habitam na face da terra. Cavaleiro branco, como o símbolo do Messias, de paz, o símbolo em que vai trazer segurança, confiança, tranquilidade à humanidade. Não era de guerra, não, ele tinha arco, mas não tinha flecha. É o enganador. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os que habitam na face da terra. Esse cavaleiro não é Jesus, do cavalo branco, é o anticristo. Porque o cavaleiro que é Jesus está em Apocalipse 19. Ele não é visto na terra, mas ele vem do céu. O cavaleiro de Apocalipse tem o arco na mão, que é o anticristo. O cavaleiro Jesus Cristo, em Apocalipse 19, ele tem uma espada na sua mão afiada. O desse capítulo recebe uma coroa. E a Bíblia diz que o cavaleiro Jesus, de Apocalipse 19, ele traz consigo muitas coroas, muitos diademas. Esse cavaleiro anticristo vem sozinho. O cavaleiro Jesus, que virá montado num cavalo branco, ele virá com um exército de anjos e com um exército de salvos. Esse cavaleiro anticristo, ele é um cavalo, não tem nome, é anônimo. E o cavaleiro Jesus Cristo tem 4 nomes em Apocalipse 19. O primeiro é fiel, o segundo é verdadeiro, o terceiro é palavra de Deus, e o quarto é um nome misterioso que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Esse cavaleiro que vemos aqui é o cavaleiro que vai começar a tribulação. E o cavaleiro do Apocalipse 19, que é Jesus, ele vai vir no final da grande tribulação, do período de 7 anos da face da terra, para fazer o reino de Deus por 1000 anos no planeta Terra, no Armagedon, derrotar o anticristo, o falso profeta. Então vemos, irmãos, que esse cavaleiro, tudo está sendo preparado para que ele se manifeste na face da terra. Tudo está concorrendo para que esse cavaleiro ele haja no planeta Terra. E o mais duro de tudo isso é que a maioria dos cristãos estão dormindo. Estão procurando Jesus para prosperar, para ter o amigo do sofrimento. Estão procurando Jesus por tudo, menos pelos sinais verdadeiros. Você olha a cidade, você chega no símbolo da cidade, você vai lá na avenida, você vê o símbolo de um compasso. Quem já viu esse símbolo? Lá na avenida, o símbolo de um compasso. Tem o símbolo lá, tem o Cristo Redentor, depois você vai mais andando, tem aquele símbolo do compasso. Aquele símbolo, sabe o que é, irmãos? Para os irmãos que não conhecem, é o símbolo em que os maçons mandam na cidade. Você vai em Washington DC, lá nos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos, você vai lá e a cidade está recheada de símbolos maçons, pirâmides, obeliscos, que eram símbolos cultuados pelos egípcios, pelos faraós. Você vai em Brasília, capital do Brasil, e você vê lá está recheado de ocultismo, de símbolos maçônicos, de símbolos satânicos. Você cata a nota de $1 e você olha lá, tem uma pirâmide, não sei se alguém aqui já viu, a nota de $1 com o olho que tudo vê. Você vê esses artistas famosos, até mesmo o filme A Paixão de Cristo, no começo do filme você vai ver que tem aquele símbolo, o símbolo da gravadora, que produziu o filme A Paixão de Cristo, é o olho que tudo vê, ou seja, o olho de Satanás, o olho de Horus, o olho do inimigo. Então você vê que a cultura, que a música, que Hollywood, que os filmes, que a mídia, todos eles são controlados pelos maçons, pelos altos graus da maçonaria, dos iluminados e do satanismo. Então você observa, irmãos, que tudo está se cumprindo, tudo está se fechando. E não há oposição,
Você não vê nem pastor da mídia pregando contra a maçonaria. Todos têm medo de tocar. Por quê? Porque eles matam todos aqueles que se opõem a eles. Matam sorrateiramente. Então devemos tomar cuidado, irmãos. Jesus, Ele está voltando. O Senhor está voltando. Cristo está voltando. Muitos estão dormindo. Quem aqui já ouviu o símbolo da Estátua da Liberdade? Levanta a mão. Estátua da Liberdade. Será nos Estados Unidos. Estátua da Liberdade. Agora você pega o nosso dinheiro, você vai ver o símbolo também da Estátua da Liberdade. Tipo aquela mulher com aqueles olhos. Sabe quem é aquela imagem? Se chama Semíramis. É uma deusa que era cultuada na antiguidade, que era tido como a própria encarnação do diabo, de Satanás. E está na nota do real, está nas nossas notas de dinheiro. Depois você vai ver do lado lá, Deus seja louvado. Mas não é o Deus da Bíblia que eles estão louvando, não. Eles estão querendo dizer para nós que é o Deus da Bíblia que eles estão louvando. Mas quem eles estão louvando é aquelas imagens que eles colocam na nota do nosso dinheiro, meus irmãos. Então você vê que o dinheiro, eles controlam. O dinheiro do dólar está lá o símbolo deles. O dinheiro nosso está o símbolo deles. Eu tenho certeza que tratamos o dinheiro da Europa também, o euro, vai estar lá o símbolo deles. Tudo está sendo inserido os seus símbolos. Por quê? Porque eles trabalham dessa maneira. Os irmãos, vocês não têm conhecimento de maçonaria, só pode participar quem é homem. Mulher não pode participar da maçonaria. E são 36 graus. Começa do primeiro e vai até o 23º grau, que é chamado grão-mestre, ou seja, aquele que sabe de tudo o que os iniciados não sabem. E para se iniciar na maçonaria, o cara entra com uma veia nos olhos. Eles colocam uma veia nos olhos e vai dois que está mais elevado, coloca 2 espadas no pescoço. Tipo dizendo, você está cego, mas a partir do momento que você fazer parte dessa sociedade secreta, você vai passar a enxergar as coisas de fato como são. E passa a enxergar, mas não da ótica de Deus, mas da ótica do diabo. E todo ser humano acha que é livre, acha que nasce livre, mas são escravos. Escravos não, escravos como foi na época do descobrimento do Brasil, onde os negros tinham que trabalhar duro para sustentar os seus patrões ricos, não, mas são escravos do sistema. Toda essa sociedade que você vê, elas são escravas do sistema, são escravas do mundo, são escravas do dinheiro, são escravas de todas as coisas. Brigam por causa do dinheiro. E 70% do dinheiro, que é todo mundo, está na mão desse povo. Está na mão desses grandes líderes, desses homens que comandam bancos, comandam governos, televisões. 70% de dinheiro está na mão deles. E 30% o resto da humanidade briga, se mata, tem inveja, guerreia por causa dessa moeda, desse dinheiro. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esses homens, os maçons e os iluminados, os satanistas, eles são um cumprimento bíblico. Por quê? Porque para que o anticristo venha na terra, tem que estar preparado para ele vir. Mas como, irmão? Vou explicar para você entender. Para Jesus Cristo vir à terra, houve uma preparação, houve. Jesus precisava morrer numa cruz. Os judeus matavam alguém numa cruz? Eles matavam apedrejados. Então Deus precisou permitir que os romanos comandassem todo mundo. Tanto que eles não puderam matar Jesus. Eles tiveram que dar na mão dos romanos para os romanos decidirem a morte de Jesus. Então teve que haver uma preparação. Deus teve que preparar a história para que o seu filho viesse nela e cumprisse todas as profecias bíblicas que estavam falando acerca dele. E não é diferente quanto ao anticristo. O anticristo será aquele que vai vir no lugar de Cristo, que vai querer ser igual a Cristo, o falso Messias. Para que ele venha, deve haver uma preparação mundial também para aceitar a sua marca, para aceitar o seu símbolo, para aceitar aquilo que ele representa. A Bíblia diz que ele se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou culto a Deus. Este é o anticristo. Os desenhos da Disney, hoje, os desenhos que as crianças assistem, está recheado de mensagens subliminares, de símbolos da nova era,
aquele pentagrama, a estrela de 5 pontas, o 666, esses símbolos, irmãos de Eva, os roqueiros fazerem, esse símbolo e vários outros símbolos são propagados por aí, o símbolo da pirâmide e muitos outros, para preparar a mente das pessoas, dos jovens e das crianças para o governo do Anticristo. Não vai haver oposição, e se houver, será oposição mínima e será facilmente arrancada, facilmente morta, facilmente calada por todos. Esse será o cavaleiro branco que virá. Mas a Bíblia diz que quando disserem paz, paz, haverá então repentina destruição. Quando a humanidade então começar a dizer, agora sim, o planeta Terra está prosperando, tudo está bem, temos um novo governante, ele sabe como se comunicar com o povo, ele trouxe a paz para a sociedade, ele trouxe a prosperidade mundial, já não há mais guerras, não há mais mortes terríveis, não há mais fome, há aparentemente uma paz dominando o planeta. Então a Bíblia diz, quando eles disserem paz, paz, haverá uma repentina destruição. E depois desse cavaleiro, desse poder, o poder do Anticristo, haverá então guerras violentíssimas. E essa guerra será pior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial mataram milhões de pessoas. Milhões. Hitler matou milhões de pessoas. Mas nesta guerra vai ser pior. Haverá uma guerra terrível em que muitos morrerão. E essa guerra, irmãos, não será nação contra nação, não. Se os irmãos verem o texto, diz que vai tirar a paz da terra. Ele vai tirar a paz e vai fazer com que se matem uns aos outros. Vizinho matando vizinho, parente matando parente, cidade entrando em guerra contra cidade. Será um caos total. Porque imagine você se Deus tirar a paz da bola de São Manuel. Deus tira. E aí? Quantos de nós aqui ia sair vivos? Um ia matar o outro. Porque falam muitos homicídios nessa cidade. Porque Deus dá a paz e a graça e ele restringe o mal que está no coração do homem. Ele segura o cavalo pelo freio. Porque se Deus tirar o freio do cavalo, irmãos, pode ter a certeza. Um para matar o outro. Pessoas que se odiam há anos, que estão em rixas há anos, matar-se-ão umas às outras. Pessoas que vivem em calamidade, em tristeza, será um morticínio total. Uns matarão aos outros. E todas as ameaças se tornarão realidade. Eu vou te matar, a pessoa matará mesmo. Porque talvez até as pessoas que ameaçam, eu vou te matar, mas não mato porque a consciência, porque Deus não deixa. Mas nesse momento, essa paz vai ser arrancada. E homens matar-se-ão uns aos outros, se destruirão. Você vê aqueles jogos de futebol famosos que tem no Morumbi, Maracanã, os atores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e eles se matam por causa daquele futebol. Vai ser mais ou menos 1000 vezes pior do que aquilo. Se matam por causa de futebol, vão se matar porque uma pessoa é doutor. Ah, você é doutor para mim? A pessoa já cata a faca, já se mata. É isso que vai acontecer nessa palavra. Por isso, se conserta, que nós se consertemos, que nós busquemos a Deus para que sejamos arrebatados e sejamos salvos desse momento de ira que virá sobre o planeta Terra. Imagina só, Deus tirando a paz. Imagina Deus tirando a paz só desse bairro. Deus tira a paz. Deus tira a paz do seu coração. Aleluia. Só a gente, se não tiver paz com o outro, já é ruim, irmão. Mesmo que o mundo inteiro esteja em paz. Se eu não tiver paz comigo mesmo, com Deus, já é ruim. Imagine Deus arrancar a paz que eu tenho comigo mesmo, com o meu próximo e com ele. Imagine só a guerra, a turbulência que vai ser esse planeta. Depressão vai ser pouco, porque as pessoas vão sentir angústia, ódio, medo, pânico, pavor. Vai ser pouco para o que a humanidade vai sentir. Raiva, revolta, inveja e sentimentos perversos vai ser pouco quando a paz for tirada por este cavaleiro, que significa um poder. O cavalo vermelho, o poder do sangue, da morte, da guerra, que vai
arrancar e ceifar. E havendo essa guerra, consequentemente veio o terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, que significa o cavaleiro da fome. Porque quando a guerra, quando há um morticínio, a consequência dessa guerra é a fome. Por quê? Porque numa guerra, as pessoas elas gastam todo o seu dinheiro comprando as armas, toda a sua saúde comprando as armas. E há um vandalismo, as pessoas destroem o supermercado, destroem as florestas, queimam tudo. Então, vai haver escassez de comida, de alimentos. Então, consequentemente, depois da guerra, da destruição, do morticínio, não acabou ainda. Haverá fome. A dor da fome. Dor essa que eu acho que nenhum de nós não conhecemos. Passar dias, meses, semanas sem comida. E até se tiver como comprar, será caríssimo, como diz a palavra de Deus, o preço dos alimentos. O vinho e o azeite serão raridades, por isso diz, não danifiqueis, não estragueis, porque será como se tiver um ouro. Se você tiver vinho em sua casa, se você tiver azeite, vai ser como se você tivesse diamante e ouro, de tão escassos e raros que será achar esses alimentos. Por quê? Porque a fome vai assolar a terra. E esses 4 cavaleiros do Apocalipse, irmãos, não será nem ainda a grande tribulação. Será o começo da tribulação. Porque a grande tribulação vai ser pior ainda no meio desse período de 7 anos. A grande tribulação vai ser infinitamente pior. A Bíblia diz que vai ser tão ruim a grande tribulação, comparada ao começo da tribulação, que as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir delas. As pessoas vão tentar se matar, não vão conseguir. Por quê? Porque a morte fugirá delas. A água vai, todo o planeta vai se transformar em sangue. Isso será na grande tribulação. Agora, nesse período da tribulação, desses primeiros 6 anos e meio do reinado do anticristo, haverá esses 4 cavaleiros trazendo a fome. O 4º cavaleiro, ele vai trazer a morte. A Bíblia diz, e olhei, e é um cavaleiro amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Este 4º cavaleiro vai terminar de ceifar aquilo que as guerras não ceifaram, aquilo que as fomes não ceifaram. Esse 4º cavaleiro vai acabar de fazer o serviço. É mais ou menos assim. Tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Essa parte que foi arrancada veio que sobrasse 5 bilhões. Depois veio a fome. Caiu para 4 bilhões. Desses 4 bilhões, esse 4º cavaleiro vai ser enviado para matar a 4ª parte. Ou seja, para matar mais 1 bilhão. Eu estou dando um exemplo só. Não sei quantas pessoas terão esse dia. Sobrando somente 3 bilhões de pessoas. Então, vai ter muitas pessoas que vão morrer. Tem 7 bilhões de pessoas na Terra hoje. 7 bilhões. Suponhamos que 1 bilhão é arrebatado, ou mais, não sei, só Deus sabe. Aí o que sobrar, muitos morrerão nessa guerra. Depois outros morrerão pela fome. E o que sobrar disso, ainda a 4ª parte vai morrer. Vai morrer pela fome, pela espada, pela peste e com as feras da terra. Feras da terra, o que será isso? Feras da terra, morrerão com as feras da terra. Serão comidos por animais, por leões, por animais. Aqui podemos até interpretar como um símbolo de demônios. Demônios que matarão pessoas. Mas isso é heresia, irmão. Demônio não pode matar. Então a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, buscando nos cagar como leão. Ele busca cagar. Por que ele não caga a minha vida? Nem a pessoa que é rica que está lá fora. Porque é uma proteção de Deus. E quando Deus tirar essa proteção, essa paz, essa segurança, essa presença dele, esses anjos que protegem, então a morte e o inferno vão fazer a festa e vão ceifar muitas vidas e muitas
pessoas. Então devemos vigiar, meus irmãos, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz que o sinal da vida de Jesus são esses, os sinais. E a Bíblia diz, olhai para a figueira, quando vocês veem que ela já está dando folhas, saber que já está próximo o seu fruto. Enquanto vocês veem todos esses sinais acontecerem na terra, saber também que a vida do Filho do Homem está próxima. Então Jesus disse que nós podemos saber quando a vida dele está próxima. Não sabemos o dia nem a hora, mas quando ela está próxima, nós podemos saber. E com certeza está próximo. A vinda de Jesus está próxima. Terremotos estão acontecendo no planeta Terra. Tsunamis, tornados, furacões, pestes, doenças incuráveis estão acontecendo na face da Terra. O que mais tem hoje são falsas religiões. São religiões de falsos cristos e profetas, falsos messias, enviados por Deus, que prometem muitas coisas, mas não podem dar. Então, meus irmãos, nós temos a certeza que Jesus ele está voltando. Tem uma profecia bíblica que diz assim, no Evangelho de Lucas, que os homens vão desmaiar por causa do bramido das ondas. Quem já viu essa passagem? Para que os homens desmaiarão de terror por causa do bramido das ondas, ou seja, por causa das ondas gigantescas, dos tsunamis que assolarão o planeta Terra. E os irmãos lembram da última onda que deu no Japão? Destruiu cidades inteiras, matou milhares de pessoas. São ondas que farão com que o homem mais forte deve atender de medo. Por quê? Porque o fim está próximo. Jesus está voltando. Devemos nos preparar. A Bíblia diz, sejam logo os teus vestidos e não falte óleo sobre a tua cabeça. Que os teus vestidos sejam brancos, lavados pelo sangue de Jesus e que haja azeite na tua vida. Azeite na tua botija. O noivo está chegando e nós podemos ter reserva de azeite em nossa vida, irmãos. Aleluia. Você não pode mais ficar dependendo do pastor, dependendo do evangelista, dependendo do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do filho ou do neto para ter azeite na sua vida. Se você não tiver a sua reserva de azeite para que a sua lâmpada esteja acesa, quando o noivo voltar, você vai ficar. E quantos queridos estão aí, vivendo na dependência do homem, na dependência de líderes, na dependência de alguém, colocar a mão na cabeça deles, para eles serem libertos, para eles sentirem Deus, para eles sentirem o poder de Deus, e quantos que vão ficar porque estão vivendo na dependência do homem, não buscam o azeite, busque o azeite nessa noite, aleluia, busque o azeite do céu, o azeite de Cristo, a unção de Deus, a graça de Deus, que vai fazer a tua lâmpada, a tua luz, o teu testemunho como cristão, continuar aceso, ainda que esteja perto da meia-noite. Da hora mais escura do planeta Terra, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, aleluia. Ele vai voltar. Então se prepare, irmão, porque depois que tudo isso acontecer, haverá coisas terríveis acontecendo na face da terra. Aleluia. Mais um sinal que Jesus está voltando. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que foram destruídas por Deus. As duas únicas, nem Nínive. Nínive se arrependeu, Deus não destruiu ela. Sodoma e Gomorra foram destruídas. E por que foram destruídas Sodoma e Gomorra? Deus era ruim? A Bíblia diz que anjos do Senhor chegaram até Sodoma e Gomorra. O Senhor foi lá para ver como estava aquela cidade. Ele desceu lá, porque o pecado já tinha subido até as narinas de Deus. Chegando lá, ele vai se hospedar na casa de Ló. A Bíblia diz que tinha os vagabundos da cidade, os mau caráteres, os que não tinham nada para fazer, bateram na porta de Ló e disseram: Ló, quem é que está aí na tua casa? Ele falou: são dois viajantes de longe. E eles falaram para Ló: Ló, manda, põe eles aqui para fora agora, porque nós queremos abusar deles sexualmente. Ali era onde havia
a homossexualidade em Sodoma e Gomorra. Por isso, a Bíblia compara o homossexualismo à sodomia. Sodoma e Gomorra, veio de lá essa miséria. Ou cresceu e proliferou logo, homem com homem, mulher com mulher. Sodoma e Gomorra. E Ló falou, não, eles estão na minha casa, estão sob a minha proteção. Está aqui as minhas duas filhas, pode abusar delas. E na hora que Ló foi colocar as duas filhas para fora, para os homens abusar delas, a Bíblia diz que os anjos estão para fora, levantou a mão, ficaram todos eles cegos, e o anjo olhou para Ló e disse, Ló, sai depressa dessa cidade, porque eu vou destruir ela. Sai depressa. E Abraão também que tentou interceder por Sodoma e Gomorra. E Deus disse a Abraão, se você achar justos na terra, eu não vou destruir essa cidade. E a Bíblia diz que ele não conseguiu achar 5 justos em 2 cidades inteiras, que havia milhares de pessoas, não havia 5 justos. Só Ló, que era sobrinho de Abraão. E Ló sai com a sua mulher, e a ordem é, não olhe para trás. E a mulher dele olha para trás, no meio do caminho vira uma estátua de sal. E o que eu quero vos dizer nessa noite? Jesus disse, assim como foi em Sodoma e Gomorra, os homens compravam, edificavam, vendiam, e de repente desceu o fogo do céu e consumiu a todos, assim será também no dia da minha vinda. 3 coisas aqui que aprender. Será uma época em que o homossexualismo será aceito. Porque em Sodoma e Gomorra era aceito como se fosse normal. O homossexualismo, o lesbianismo e todo tipo de perversão sexual e moral. Será um tempo que as pessoas vão estar preocupadas em comprar e edificar. É nosso tempo, irmãos. Por que o Evangelho da Prosperidade enche as igrejas? Porque as pessoas querem comprar e edificar, querem ficar ricas, querem prosperar, querem ter o seu negócio, querem ter seus carros, suas casas, querem vender. Então nós vemos que a vinda de Jesus está próxima e ele vai voltar, e assim como o fogo caiu do céu, ninguém esperava, assim o Filho do Homem vai voltar, e muitos não estão esperando, não estão acreditando que isso vai acontecer. Mais um sinal da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Os homens casavam e davam-se em casamento. E veio um dilúvio e matou a todos. Porque não estavam preparados. E a nossa sociedade é assim. Você assiste a novela, os filmes de Hollywood, ou até muitos nas igrejas, casam e dão de casamento. Descasam, casam de novo. Casam e descasam, como se fosse comprar uma vara, depois chupar ela, depois comprar outra vara, chupar e jogar fora. Assim as pessoas fazem com aquilo que Deus diz que é santo, com aquilo que Deus diz que uniu Deus, não separe o homem. Aí você vê os defensores do divórcio hoje. Os defensores do divórcio, eles pregam, se não houver amor mais, pode separar. Sabendo que o princípio do amor não é o sentimento, mas é a escolha. Nós escolhemos amar a Deus. E se o nosso amor por Deus for um sentimento somente, amanhã nós vamos ficar desviados. Por quê? Porque o sentimento nosso é falho. Uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Mas a escolha de amar a Deus, que é a nossa vontade, de amar a Deus, ele está acima do sentimento. Então nós vivemos nessa época de comprar, de edificar, de casar, de casamento, de uma aceitação à homossexualidade enorme. Não estou dizendo aqui para nós apedrejarmos que homossexual, não é isso que eu estou dizendo, mas há uma aceitação e até mesmo a casamento já de homem com homem, mulher com mulher, e pastores que são homossexuais que lideram a igreja lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Eu não sei se vai chegar aqui, tomara que não chegue, mas é capaz dessas igrejas chegarem aqui nessa cidade também. E não vai ficar vazio, vai lotar de gente. Por quê? Porque vamos falar o que o povo quer ouvir, que também é mais um sinal da vida do Filho do Homem, que as igrejas vão amontoar doutores que vão falar o que elas querem ouvir. Veja os pregadores da mídia, veja se eles pregam o que Deus quer, eles pregam o que o povo quer ouvir. Tudo que o povo quer ouvir é isso que eles vão pregar.
jamais a santidade, jamais pregar contra a maçonaria, contra a Illuminati, contra tantas coisas erradas que acontecem aí, eles não têm coragem de pregar. Por quê? Porque estão querendo somente encher seus bolsos e encher as suas igrejas com pessoas. E Jesus está voltando. E será perto da meia-noite, da hora mais escura, da hora mais tenebrosa, da hora mais difícil é que ele vai vir para arrebatar e para levar o seu povo embora, para levar a sua igreja embora. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos se preparar. Prepara-te, Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Vamos nos preparar, aleluia. A noiva em Israel, quando ia se casar com o seu marido, sabe quanto tempo ela se preparava? Alguém que sabe me dizer? Quanto tempo era só de preparação? 1 ano. Lá, o namoro era curto, 1 ano de noivado, tanto que José e Maria estavam noivos quando Maria fica grávida de Jesus, pelo Espírito Santo. Tanto que José até queria desposar ela, para casar com um homem mais jovem, e Deus disse para José: não, José, pode casar com ela, porque o que está gerado nela não é fruto de adultério nem de traição, mas é do meu Espírito Santo. Estavam noivos, era 1 ano de preparação para depois que houvesse então as bodas, ou um casamento que durava perto de 7 dias, e até alguns mais ricos duravam semanas inteiras de festa de casamento. Assim também espiritualmente éramos. A noiva de Cristo, diz a Bíblia, deve estar preparada, pura, virgem, irrepreensível, sem mancha no seu vestido, para se encontrar com o seu noivo, com o seu Criador. Santidade no corpo, santidade na alma, santidade no espírito, santidade na língua, nos olhos, no coração, no ouvido, no falar, no andar, no vestir. Santidade em tudo, porque o nosso noivo ele é santo. Ele é tão santo, que quando ele desceu até a terra, até o demônio teve que dizer: bem sei que tu és o santo, o Filho de Deus, vieste-nos atormentar da hora, até o diabo reconheceu a sua santidade, a sua beleza, a beleza da sua santidade. Davi diz: adorai a Deus na beleza da sua santidade. A beleza de Deus não é a prosperidade que Ele dá. A beleza de Deus não é a cura que Ele oferece. A beleza de Deus é a sua santidade, aleluia. É a santidade dEle. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É isso que os serafins cantam no céu, sem cessar, sem parar. Então se santifiquem, irmãos. Apocalipse mesmo diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Por quê? Porque Deus é santo. E só subirá ao céu santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem busca pela santificação, e não venha me dizer que o Evangelho é somente aceitar Jesus e continuar com a vida do pecado que vai para o céu. Não vai. Quem aceita Jesus e crê com o coração, ele nasce da água e do Espírito. É claro que ele continua com falhas e com erros, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas com certeza, a briga de um salvo, de um fiel a Deus, é viver em constante batalha contra o pecado. Em constante batalha e um constante progressivo e um arrependimento que cresce diariamente, uma humilhação diante de Deus, reconhecendo a sua miserabilidade e reconhecendo a grandeza da santidade do Pai das luzes, do Pai eterno, do Deus Todo-Poderoso, o Pai dos Espíritos, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Quem é salvo, irmão, você reconhece isso. Paulo mesmo disse: eu sou um miserável, o que eu quero fazer, eu bem muitas das vezes eu não faço, mas o mal eu não tenho feito, mas graças a Deus, que por Cristo ele me deu a vitória. Está em Romanos capítulo 7. Então quem tem esse desejo de se encontrar com o seu noivo, Jesus, ele vai se preparar. Vai se preparar. Vai se encher dele, de amor por ele, de glórias para ele. Vai preparar-se para se encontrar com o seu Criador. Lembra das 10 virgens? 5 preparadas, 5 despreparadas.
Ou seja, aqui ele está falando de igreja. Irmãos que estão na igreja, que estão preparados, irmãos que estão na mesma igreja, que estão despreparados para a vinda do Senhor. A Bíblia diz que estará dois moendo no campo, um vai ser levado, o outro vai ficar. Estarão dois deitados em uma cama, um será arrancado, o outro ficará. Estarão duas mulheres trabalhando, uma será levada, a outra ficará. Ele está falando sobre o arrebatamento. Jesus vai voltar e vai arrebatar os salvos dos fiéis. Por isso, nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio nisso. Mas se Deus nos salvar, ele está sendo fiel à sua palavra? Não. Porque essa promessa foi feita a um centurião. Foi especificamente aquele homem que Deus fez essa promessa. Porque ele disse para Paulo: Paulo, o que eu faço para ser salvo? Ele disse: filho, crê em Jesus e vai ser salvo em tua casa. Quando ele fez aquele terremoto, vê que foi por causa de Paulo que aconteceu aquele terremoto na prisão. Então aquele carcereiro se converte, diz a Bíblia, que no mesmo dia toda a família dele se batizou junto com ele. Mas aqui nós vemos que vai estar dois numa cama, quer dizer, um casal. Aqui ele está falando de quem está na fornicação, homossexualismo, não, de um casal. Está casado legalmente, civilmente pela lei de Deus dos homens. Um vai ser arrancado, o outro vai ficar. Talvez o marido é ímpar, a esposa é crente, ou a esposa é ímpar, o marido é crente, ou os dois frequentam a igreja, mas um está com sinceridade, o outro não está em espírito de verdade. Um vai ser arrancado e o outro vai ficar. Paulo mesmo diz em Coríntios, capítulo 7, marido, você não sabe se vai salvar sua esposa. Esposa, você não sabe se vai salvar seu marido. Então, essa promessa nós devemos tomar cuidado. Porque os filhos de Samuel não foram fiéis a Deus. Alguém sabia disso? Os filhos do profeta Samuel não foram fiéis a Deus, foram corruptos. Tanto que os israelitas pedem a Samuel para dar um rei para eles. Por quê? Porque os filhos deles eram corruptos. Então está uma mentalidade dessa na igreja. Talvez as pessoas querem acusar o pregador, acusar o pastor, acusar o irmão, acusar a irmã. Aquele irmão diz que é crente, aquele irmão diz que é homem de Deus, mas a própria família dele não é salva. Então acusa Jesus, irmão. Porque quando ele estava na terra, diz a Bíblia que nem os seus irmãos de sangue acreditavam nele, desprezavam ele. Então entre em contradição com a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que tem muitas passagens que nós devemos nos ater. Davi não era homem de Deus, então por quê? A família dele fez cada coisa, irmãos. Jacó, então, os próprios filhos deles quase mataram o seu irmão mais novo. Então você vê, irmãos, que salvação é algo exclusivo, é algo individual. Se você não buscar a sua salvação, meu filho, minha filha, não fique esperando tua mãe buscar, teu pai, teu filho, teu pastor, teu amigo, teu parente, quem quer que seja, o anjo Miguel ou o anjo Gabriel, porque ninguém vai buscar, não. E você não buscar chuva, não buscar a Cristo, não buscar azeite, não buscar que as suas vestes sejam limpas, não espere, porque ninguém vai buscar para você, não. O azeite é individual. Ah, dá aqui o teu azeite para mim, pastor. Não posso dar você, senão vai faltar para mim e para você. Vai lá e busca o azeite para você. Foi assim que as virgens falaram. Então está cheio de crente assim, irmão. Que vai esperar a coisa ficar feia, a coisa ficar preta, como diz o ditado, para depois chegar no pastor, chegar no irmão, me dá um pouquinho do teu azeite aí, me dá um pouquinho da tua fé, me dá um pouquinho da tua santidade aí. Não vai dar tempo do mal. Busca enquanto Deus está vivo, enquanto você se defende. Seja como a saúva. Busquem no verão do teu mantimento a tua reserva com Deus, para que quando o Filho do Homem se manifestar, você possa estar em pé na presença do Filho do Homem, na presença de Deus. Aleluia, busque o azeite de Deus, o azeite do céu, da palavra de Deus. Busque para que quando o Filho do Homem vier, você possa estar em pé diante da presença dele. Porque muitos não estão buscando, muitos estão confiando em promessas humanas,
em interpretações humanas da Bíblia e não estão confiando no Deus da Bíblia e vão ficar, porque estão sendo manipulados pelos pregadores, estão sendo manipulados pela avareza, pelo amor do dinheiro e estão sendo manipulados e não estão buscando conhecer a Deus. A primeira bem-aventurança de Apocalipse, sabe qual é? A primeira bem-aventurança. Está no capítulo 1, terceiro versículo. Gostaria de ler para os irmãos, diz assim: bem-aventurados, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Felizes são aqueles que ouvem, que guardam e que leem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. É isso que acontece, irmãos. Você liga hoje a televisão, você ouve os pregadores, só está faltando eles dizer, você pode fazer o que você quer. O grande pregador aí renomado, no meio evangélico, pastor, renomadíssimo, assim como outros, um deles, o Edir Macedo, disse que aborto não é pecado. O outro, Silas Malafaia, que está em briga entre os dois lá, por causa de cair no chão, não cair, se cair é de Deus, se não é, também não me interessa isso. Mas esse pregador, Silas Malafaia, diz que fazer tatuagem e usar piercing não é pecado. Ele disse isso. Ele disse que na lei já foi abolido e que hoje estamos na graça. Daqui a pouco, irmãos, eles vão dizer que você pode fazer tudo. Daqui a pouco eles vão falar para as mulheres, podem pôr silicone, podem fazer o que vocês quiserem com as suas vidas. Podem fazer. Agora, vamos empregar aquele versículo que Jesus falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem coragem. Nenhum dos dois tem coragem para pregar isso, porque eles não têm negado. Eles têm amado o dinheiro, amado a sua plateia, os seus idólatras, porque eles se tornaram ídolos do meio evangélico. Então, o que eles fazem, ou o que eles falam, as pessoas os endeusam e as pessoas os seguem cegamente, sem ler a Bíblia, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra. Elas não querem mais aprender por si só. Elas precisam de alguém para ensinar elas a palavra de Deus. E se eles ensinam certo ou errado, ninguém está nem aí. Não são como os crentes de Bereia, que buscam realmente ver. O que o pregador está falando está na Bíblia, não entra na cabeça dele. Tem gente que não procura isso, não. Ele ouve e guarda. Tudo que ele ouve e guarda. Ele não procura ver se realmente está escrito na Bíblia. Não seja um crente assim, manipulado, não. Aprenda com a palavra, leia a palavra. Paulo também disse: eu sou um escravo de Jesus Cristo. Escravo. Servo é escravo. Não sei se os irmãos sabiam disso. Quando Paulo escreve: Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está dizendo: eu sou um escravo de Jesus Cristo. Está no meu corpo as marcas de Jesus. No meu corpo estavam as marcas de Jesus. E com certeza as marcas de Jesus não eram as marcas da riqueza, não eram as marcas da vaidade, não eram as marcas da tatuagem, mas eram as marcas de chicote, eram as lutas, as aflições que aqueles soldados de Cristo passavam para pregar o Evangelho. Para não ser pesado para a igreja, sabe o que ele fazia, pastor Josué? Ele trabalhava de dia e pregava o Evangelho à noite, para não ser pesado para as igrejas. Agora você imagina se Paulo estivesse na nossa sociedade atual, você iria concordar com o que muitos estão fazendo com o nome de Jesus Cristo na face da terra. Por isso, eu ainda brinco com Jesus: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, este a salvou. Se nós não conseguimos negar uma agulha para servir a Deus, irmãos, então é sinal que nós não amamos. Se nós não conseguimos negar nada, absolutamente nada, o nosso coração continua carregado com o mundo, com o pecado, com as vaidades da vida, com a avareza, com o materialismo, com a luxúria, uma coisa é certa: nós não somos discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que nega a si mesmo. Negue-se a si mesmo, ou a si mesma, a sua vontade, o seu querer. Mate-o, crucifica-o. A mensagem do Evangelho, né? Quem gosta de ouvir? Eu também não gosto, ninguém gosta. Porque se negar esse vaso é fácil, se negar esse celular é fácil.
O duro é você negar isso aqui que está aqui dentro. Seu coração, sua vontade. Você mesmo. Aí, irmãos, é difícil. Você renunciar a pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, dinheiro por causa de Cristo é fácil. Eu quero ver você renunciar a si mesmo, como diz a Bíblia. Aquele que quer ser meu discípulo deve aborrecer a si mesmo. Ou seja, deve negar a si mesmo. E não diz só uma vez, não. Tem umas 7 ou 8 passagens nos 4 evangelhos que vai falar a mesma coisa. Por quê? Porque é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Então devemos tomar muito cuidado quando interpretar a Bíblia para não cair nas contradições. Porque nos últimos tempos terão doutores. Doutores de homens renomados. Muito mais sábios que eu e todos nós aqui juntos. Doutores que conhecem o hebraico, o grego, o aramaico, a história da igreja, a Bíblia de capa a capa. Doutores da Bíblia de Deus. Vão mutuar, vão falar o que eles querem ouvir. Então é isso que está acontecendo, infelizmente, na igreja. Se tem um homem que tem conhecimento bíblico, é de Macedo. Vê aquele homem pregando para ele, fica de boca aberta. O conhecimento, a profundidade que aquele homem tem na Bíblia. E tantos outros aí que nós vemos na televisão, mas infelizmente estão apostatando na fé. E nós falamos isso não é com alegria não, irmão, é com dor no coração, porque eles poderiam estar lá ensinando o verdadeiro evangelho para o povo, o que é realmente servir a Deus, que não é essa brincadeira que eles estão fazendo com o nome de Deus. Vamos se colocar de pé nessa noite, porque eu creio, irmão, que Deus tem grandes coisas a fazer sobre eles tempos. Se eles se calarem, as pedras vão clamar no lugar deles. Deus vai levantar pedras para clamar no lugar daqueles que estão se calando. Então não se calem. Seja homem, seja mulher de Deus. Ninguém gostava de Jeremias, ninguém gostava de João Batista, ninguém gostava dele. Então, se todo mundo está começando a gostar de mim, pelo amor de Deus, eu estou pregando todo mundo. Então eu não estou pregando o Evangelho de Jesus. Eu estou pregando para agradar as igrejas, as denominações. Então isso que acontece com esses homens. Todo mundo gosta deles. Mas por quê? Porque eles falam que o povo quer ouvir uma mensagem de prosperidade, de autoajuda, que não edifica, que é igual o veneno de rato. O veneno de rato, ele só tem uma partícula ali que mata o rato, o resto é tudo comida boa. Então a comida deles aparentemente são boas. São Bíblia, são versículos ensinados, mas tem 1% ali que é o veneno. E quem não tiver discernimento está morrendo espiritualmente pelo veneno da serpente de Satanás. Porque a especialidade do diabo é distorcer a mensagem, distorcer a palavra de Deus. É envenenar a palavra de Deus. O veneno na panela. Mas Deus nessa noite vai tirar todo o veneno da panela da nossa mente, do nosso coração. E tudo que é contrário ao verdadeiro evangelho, contrário à verdadeira palavra de Deus, seja destruído hoje pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Toda manipulação religiosa, Senhor, toda manipulação de ministério, toda manipulação humana, meu Deus, demoníaca, carnal, seja repreendida, seja quebrada e seja destruída em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Oh, meu Deus, porque esses mesmos que antes defendiam, meu Pai, defendiam a vida, hoje defendem o aborto, defendiam, meu Deus, a santidade, no corpo, alma e espírito, hoje pregam uma santidade só no coração, deixando a pessoa fazer com o corpo o que ela bem entender, dizendo que a sua palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ó Pai. E se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, Deus também nos destruirá, Senhor. Por isso nos livra disso, Senhor. Nos livra do engano, Senhor. Nos livra da maldade, da mentira dos homens que astuciosamente enganam com palavras maldosas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, já vamos encerrar. Já é 9h30. Pode sentar, vamos estar encerrando, depois vamos estar orando pelos irmãos. Agora os irmãos vão ver que eu não tenho razão. Os evangélicos, nós, tanto os que são desconhecidos como nós, como os conhecidos que estão na mídia, eles batem nos macumbeiros, não batem? Batem ou não batem? Nos espíritas, não batem? Nos católicos que adoram imagens, não batem também? E quem pula e quem desce também não batem? Agora não conversa na igreja. Por que você não vai ver nenhum deles falando sobre isso? Você não vai ver. Por que será? Só se não for pecado mais. Na época de Jesus era, hoje não é mais. Ah, mas pode fazer comércio.
A Bíblia diz nos 4 evangelhos, nos 4, que Jesus expulsou para fora. E não foi de dentro do templo, foi do pátio. Todos os que vendiam. Ou seja, tinha o pátio, tinha o templo e o pátio. Todos que vendiam ali no pátio, ele expulsou para fora e disse: a casa de meu pai é casa de oração. E se quiser manter essa casa, com dízimo e oferta, como eu ensinei na palavra, não é fazer esse tipo de negociação na casa de Deus. E por que eles não fazem isso?